Compreendendo a vida. Lição número 1. Alimentação equilibrada e jejum. Você só pode contar com o corpo que você tem agora. Se você deixa que se deteriore, se não cuidar dele, você não pode substituí-lo mais tarde por um novo. Se é assim, você não acha que deveria controlar melhor tudo o que come? Afinal, seu organismo não é mais que o resultado do que você colocou nele. Saúde, nível energético, capacidade para se defender de infecções, doenças e longevidade são afetados em maior ou menor grau de acordo com os alimentos que você consome e a dieta que você segue. Bem-vindos a um novo capítulo de Compreendendo a Vida. Este é o primeiro vídeo das 33 lições dos ensinamentos espirituais básicos. Neste vídeo, vamos tratar de 2 temas. Em primeiro lugar, como cuidar do corpo por meio de uma alimentação balanceada. E o segundo é o jejum. Este é um dos temas mais básicos e elementares. No entanto, podem estar certos de que uma das prioridades agora, ou no futuro próximo, será a alimentação equilibrada e o jejum. Não é precisamente o alimento que entra pela nossa boca que nos salva, nem entramos no reino dos céus pelos alimentos que consumimos. Em grande parte, nosso corpo é o resultado daquilo que comemos e bebemos e como o fazemos. Devemos aprender a usar nosso senso comum em nossa dieta diária, de modo que nossa alimentação seja mais adequada sem favorecer nenhum tipo de comida. Porque, acima de tudo, nossa dieta deve ser equilibrada entre alimentos energéticos, proteínas, carboidratos e uma ampla gama de nutrientes e vitaminas necessárias. Devemos deixar que nosso eu interno, através da intuição e do bom senso, indique a comida e a bebida necessárias, evitando assim excessos em comer ou beber. Para manter uma dieta adequada, é melhor consumir alimentos enriquecidos pelo sol, como cereais, legumes, verduras e frutas. Ao ingerir alimentos à base de plantas, podemos alcançar um equilíbrio perfeito em nosso corpo, uma vez que essas correntes da vida vegetal foram concebidas e criadas pela Mãe Natureza para ajudar o homem em seu próprio desenvolvimento, crescimento e autorrestauração, trazendo-lhe uma perfeita harmonia física e mental. Dessa maneira, seremos capazes de combater as doenças que os alimentos não naturais produzem, como, por exemplo, a constipação, causada por nossos hábitos não naturais, falta de exercício, alimentos cheios de agentes nocivos, más posturas, etc. A má alimentação afeta a atmosfera mental de cada pessoa. Portanto, você deve sempre tentar manter o intestino limpo e não forçar o organismo com uma espera muito grande pela evacuação de resíduos. Há uma série de princípios ou regras em nossa dieta que poderíamos começar a seguir de maneira natural e sem fanatismo. Número 1. É preferível comer pouco. Não é a quantidade ingerida que fornece um equilíbrio adequado, mas a qualidade e o equilíbrio entre os diferentes alimentos. Número 2. Os alimentos devem ser mastigados lenta e profundamente, pois o processo de digestão começa com a mastigação.
Quando não se faz isto, os alimentos ingeridos chegam quase inteiros ao estômago, o que provoca maior produção de sucos gástricos. Número 3. Evite consumir água ou qualquer tipo de líquido intercalado com alimentos. Isso é muito prejudicial, pois perturba o trabalho do estômago e interrompe a digestão. Os alimentos sólidos devem ser consumidos o mais seco possível, reduzido a mingau pela ação de nossos dentes e saliva. Os líquidos, combinados com os alimentos sólidos, diluem as enzimas naturais secretadas pelo organismo e estas enzimas são responsáveis pela assimilação de nutrientes. Número 4. É aconselhável consumir água ao levantar-se e 1 hora antes de cada refeição. Também antes de ir para a cama, pois limpa e desintoxica as células e os órgãos do corpo físico. Número 5. O estômago não deve ser sobrecarregado. Isso o enfraquece. Você também deve evitar doces entre as refeições. Número 6. Não seja escravo do seu estado de espírito e tente, se possível, não se sentar para comer se estiver zangado ou chateado. Em tais circunstâncias, há uma tendência de não mastigar os alimentos de forma adequada. Por outro lado, se você está triste, nervoso, assustado ou ressentido, também há grande possibilidade de você consumir átomos de natureza destrutiva. Número 7. Evite comer antes de dormir, principalmente pessoas com hábitos sedentários. Número 8. É muito importante cuidar para ter limpeza e asseio durante as refeições, porque trazem harmonia tanto física como mental. Número 9. Deve-se abençoar todo o alimento recebido. Assim, você estará recebendo todas as qualidades essenciais que existem nele. Coloque as 2 mãos espalmadas sobre o prato e diga: abençoo e agradeço esta provisão de alimentos que a mão de Deus colocou sobre minha mesa. Agradeço também a todo aquele que participou de sua obtenção e preparação. Este ritual pode ser efetuado com as mãos postas e as palavras ditas mentalmente. Número 10. Quanto ao consumo de carnes, vejamos o seguinte. Nossa dentadura não foi projetada para desintegrar ou triturar alimentos. Nosso trato intestinal é longo e não curto como o dos carnívoros. A carne contém substâncias que fornecem energia para conseguir vigor de forma quase instantânea, porém de curta duração. Se observarmos o reino animal, veremos que os carnívoros têm muito mais força, mas esta é momentânea, enquanto os animais herbívoros os superam em resistência. Agora, vejamos pelo ponto de vista ético e moral. As matanças para consumo de carne são realizadas sem piedade, em sua grande maioria em lugares carregados de angústia e medo, os quais são captados pelo animal por seu corpo instintivo. Todo este medo, ódio, angústia ficam impregnados na carne, de forma que, ao consumi-la, estaremos também consumindo átomos com todos esses sentimentos indesejáveis. Talvez seja um pouco exagerado, mas quando chegarmos ao tema do manejo de energia, vamos entender mais a fundo este assunto. A simples observação nos mostra que na natureza e nos homens, aqueles que se alimentam abundantemente de animais mortos são geralmente desprovidos de qualidades refinadas. São lentos, preguiçosos e, ao mesmo tempo, inclinados a impulsos sexuais mal canalizados.
Tudo isto impede o crescimento dos átomos construtores do sangue, que perdem muito tempo em seu trabalho construtivo, enquanto tentam eliminar os átomos negativos que foram consumidos em qualquer tipo de carne. Portanto, as carnes devem ser deixadas progressivamente. Primeiro a carne de porco e depois as carnes vermelhas. Mas não o faça de uma só vez, pois reprimir o desejo de consumi-lo é pior do que o seu próprio consumo. Lembre-se de que o importante é que você esteja em harmonia. Número 11. Tóxicos e estimulantes não são alimentos. Você deve evitá-los. Produtos como maconha, cocaína, ópio e tabaco envenenam e enfraquecem não apenas nosso corpo físico, mas também nossos corpos etérico, mental e emocional. Também devemos evitar excessos de sal, açúcar refinado, chá, café e álcool. Compatibilidade alimentar. Como já mencionei, comer adequadamente não depende da quantidade ingerida, mas da qualidade e da maneira como fazemos, o que leva a uma boa digestão e assimilação dos alimentos. Aqui estão algumas combinações úteis. Cereais e nozes são compatíveis com frutas ou verduras. Leguminosas podem ser consumidas com verduras, mas nunca com frutas. Os tubérculos combinam bem com cereais, legumes e verduras. O leite com açúcar é incompatível e não deve ser usado, pois produz distúrbios orgânicos pela fermentação no estômago. É preferível usar mel de abelhas para adoçá-lo. O leite é compatível com cereais, tubérculos e a maioria das frutas. Pessoalmente, não consumo nenhum tipo de leite, nem animal, nem vegetal. Porém, para quem o consome, as informações a seguir podem ser de muita utilidade. Benefícios do leite de origem animal. Contém cálcio, essencial para o crescimento e desenvolvimento ósseo. Ajuda a proteger as células do cólon de produtos químicos consumidos diariamente. Possui vitamina B2 e B12, que fornecem energia para o corpo e fornecem proteção cardiovascular. O leite animal deve vir direto da vaca. Os leites desnatados ou sem lactose não servem para nada. Este tipo de leite animal é preferível ser consumido nas primeiras etapas do nosso desenvolvimento. Quando passa o tempo, nosso corpo não absorve mais seus nutrientes. Por esta razão, é recomendável consumir leite de soja. Benefícios do leite à base de plantas. É livre de colesterol, baixo teor de gordura, rico em proteínas vegetais, substitui o leite de vaca em caso de intolerância à lactose, ajuda a diminuir os sintomas da menopausa e ajuda bastante a diminuir o risco de osteoporose. O jejum. Embora alimentar-se corretamente seja benéfico para a nossa saúde e bom humor, também é necessário e extremamente benéfico jejuar pelo menos 24 horas uma vez por mês. Nosso corpo é uma máquina perfeita, com grande potencial, capaz de trabalhar dia e noite sem descansar nenhum só momento. Por isso, é necessário dar-lhe um tempo para que se recupere, para carregar energias, para purificar-se. Essa recuperação é alcançada através do jejum. O jejum desencadeia um processo de limpeza verdadeiramente maravilhoso,
atingindo até as últimas células e átomos da nossa composição física. Mas muita atenção! É de suma importância que o jejum não seja unicamente físico. Jejuar não significa simplesmente aguentar a fome por 24 horas uma vez ao mês. O jejum deve ser também mental e emocional, cuidando de todos os pensamentos e harmonizando todas as emoções. De nada serviria deixar de ingerir alimentos se todo dia estamos pensando em quando acabarão as 24 horas para voltar a comer. Isto não tem que ser uma tortura, mas um ato harmonioso e voluntário. Se caso fiquemos pensando que estamos morrendo de fome, melhor não jejuar. Se jejuar é muito difícil para você, você pode deixar de fazer somente a última refeição do dia uma vez por mês. De qualquer forma, esta prática ajuda a compensar a sobrecarga do organismo, que receberá ao menos um descanso mínimo, algo que seu corpo vai verdadeiramente agradecer. Durante o dia do jejum, você deve procurar não ter nenhum tipo de pensamento destrutivo ou que degrade o organismo, tais como raiva, ódios, ressentimentos ou também alegrias excessivas e, em geral, qualquer tipo de emoção que sobressalte seu estado de ânimo, pois você tem que se conservar em paz e em total harmonia. Se você jejuou por 24 horas e esteve por todo o tempo com mau humor, com raiva ou enjoado, você desejará jamais ter jejuado, pois vai parecer uma experiência muito desagradável. Portanto, lembre-se de manter a paz interior, pois o jejum deve ser uma experiência harmoniosa. Durante o dia do jejum, é altamente recomendável permanecer em um estado de contemplação ou harmonia. Ainda não vimos o assunto da meditação e da respiração prânica, mas essas duas coisas são o que você terá que aplicar naquele dia de purificação do corpo. Para mais informações, consulte seu nutricionista. No próximo capítulo, falaremos sobre respiração prânica. Assista a todos os nossos áudios, pois trarão uma grande compreensão da sua vida e, principalmente, aprenderá a viver uma vida de muita paz, harmonia, amor e gratidão. Muito obrigado!